Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês irão assistir esse vídeo, tá? Essa aula. Então, a gente vai dar continuidade aí aos atuais serviços de saúde mental, tá? Nós já vimos o CAPS, né? E agora nós vamos ver outro programa do Ministério da Saúde, que é o programa de volta para casa. Esse programa, pessoal, ele fala com relação aos pacientes que estão internados em hospitais psiquiátricos. Nós sabemos que os hospitais psiquiátricos, né, estão sendo fechados gradativamente. Né? O PENASH vai lá, avalia e vê como está a situação desse hospital. Mas nós já temos muitos que já foram descredenciados, né, que já foram fechados. E daí, o que fazer com esses pacientes, né, que ainda estão nos hospitais, né, psiquiátricos que estão abertos, mas eles já não precisam estar lá. Eles adentram no programa de volta para casa, que eles voltam para suas casas, para o convívio do seu lar, né, para o convívio da sua família, certo? E para isso eles recebem também uma bolsa auxílio, ok? Então, a equipe do hospital vê que seu João já pode voltar para sua casa, tá? Depois de muitos anos de internação. O programa ele fala que é para pacientes com até 2 anos de internação psiquiátrica hospitalar, certo? E daí, seu João já está lá há mais de 2 anos no hospital psiquiátrico e daí a equipe vê que ele tem condições de voltar para sua casa. Então ele volta para sua casa, convive com a sua família, mas ele precisa estar sendo acompanhado pelo CAPS. Para estar no programa, o município ele tem que ter um CAPS, tá? Que preste esse atendimento a esse paciente, certo? Então ele tem que estar sendo acompanhado pelo CAPS. A cada ano, o CAPS ele faz um relatório sobre seu João, certo? Dizendo que seu João está bem, está frequentando o CAPS, está sendo acompanhado pelo CAPS. Aí o que é que acontece? Renova-se a autorização para que seu João continue no programa de volta para casa. Caso seu João tenha voltado para casa, foi 2 meses para o CAPS e agora não quer ir mais. Dentro de 1 ano, tá? Quando o CAPS for fazer o relatório de seu João, ele vai dizer que seu João não está mais frequentando o CAPS, tá? Que o CAPS não está prestando atendimento porque seu João não frequenta, não quer fazer o tratamento, não vem para as consultas. Então, o que é que acontece? Seu João vai sair do programa, tá? Então, quem entra no programa, para continuar no programa, ele precisa ser atendido pelo CAPS, onde o CAPS vai fazer o relatório anual e mandar para o Ministério da Saúde para que esse paciente permaneça no programa. Tudo bem? Vamos acompanhar os slides aí. Então, o programa de volta para casa é um dos instrumentos mais efetivos para a reintegração social das pessoas com longa história de hospitalização. Trata-se de uma das estratégias mais potencializadoras da emancipação de pessoas com transtorno mental e do processo de desinstitucionalização e redução de leitos dos estados e municípios. Então, como eu falei para vocês, o objetivo é tirar logo os pacientes dos hospitais psiquiátricos, porque a gente sabe que ele vai fechar, tá? E daí insere esse paciente no programa. Ok? É um estímulo a mais, né? Porque ele vai receber um auxílio, tá? E outra coisa, pessoal, lembre-se que de acordo com o manual, o período para se entrar no programa são pacientes com internação por mais de 2 anos, tá? Logicamente que nós temos pacientes com menos de 2 anos, né? De acordo com a realidade, que foram integrados no programa, tá? Mas de acordo com o manual, são 2 anos. Ok? E daí, qual o objetivo do programa?
É contribuir efetivamente para o processo de inserção social das pessoas com longa história de internação hospitalares, ou internações hospitalares psiquiátricas. Pagamento mensal de um auxílio de reabilitação no valor de R$ 240 aos seus beneficiários, através do convênio entre o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. Hoje esse benefício, em alguns municípios, né, ele já está no valor de R$ 320. Aí vocês podem imaginar, né, que não dá para nada, né? Todos nós imaginamos isso, certo? Mesmo 320, né, não dá para nada. Mas é um auxílio, né, um estímulo para que a família, né, receba esse paciente na sua residência novamente, né, que é do paciente também, certo? E veja, né, eu digo assim, um estímulo para a família, mas veja que esse benefício, teoricamente, é para o paciente, certo? Abre-se uma conta na Caixa com o nome do paciente, certo? Ele recebe o cartão com seu nome e o Ministério da Saúde deposita diretamente nessa conta, tá? O valor, né, do benefício do programa de volta para casa, tá certo? O município de residência do beneficiário deve, para habilitar-se ao programa, ter assegurado uma estratégia de acompanhamento dos beneficiários e uma rede de atenção à saúde mental capaz de dar uma resposta efetiva às demandas de saúde mental. A cada ano, o benefício pode ser renovado, caso o beneficiário e a equipe de saúde que o acompanha entendam ser esta uma estratégia ainda necessária para o processo de reabilitação. Então, veja que assim, o Ministério da Saúde está pensando, né, realmente no caso do programa, ele está pensando realmente no paciente, né, em tirar logo esse paciente do hospital antes que ele feche, certo? E dar continuidade ao tratamento dele na rede de saúde mental, né? Quando o programa, ele obriga, né, teoricamente ele obriga o paciente a frequentar o CAPS, a ter um atendimento no CAPS, para que ele possa permanecer no programa, tá? Então, como diz aí, né, a cada ano o benefício pode ser reformado, é aquilo que pode ser renovado, é aquilo que eu falei para vocês, né? O CAPS, a cada ano, ele faz um relatório sobre o estado daquele paciente, manda para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde, né, dá o ok para o paciente continuar dentro do programa, ok? E, pessoal, nós temos um desafio aí nesse programa. Qual o desafio? A questão da documentação. Nós temos muitos pacientes que estão há muito tempo em hospital psiquiátrico, né? E a família nem vê, nem vai lá saber como está o paciente, né? E daí esse paciente entrou no serviço sem o original, né? Só com as xerox dessas documentações, ou então, né, ele adentrou talvez sem nenhuma documentação, tá? Que é o caso que eu falei para vocês, que às vezes tem pacientes que não têm documentação e não sabe nem o próprio nome, tá? É uma realidade. E a instituição que acaba colocando o nome desse paciente para a própria identificação do mesmo, tá certo? Então, né, a gente sabe que para abrir qualquer conta em qualquer banco, precisa-se da documentação, tá? Então, muitas vezes tem que se tirar uma nova documentação, né? Quem tem a cópia, quando se tem a cópia, né, na instituição, eles veem um meio aí, né, através do assistente social para se ter uma nova documentação desse paciente, né, os originais, e daí abre-se essa conta na Caixa Econômica para que o paciente receba o auxílio. Ok, pessoal? E aí, pessoal, nós vamos entrar, né, na residência terapêutica. Vamos entender como é a lógica aí da residência terapêutica. Nós já falamos até sobre ela, né? A questão de que quem deve estar na residência terapêutica? Os pacientes que não têm familiares morando no município da residência, né? Ou seja, os moradores de rua que apresentam
problemas mentais, aquelas pessoas que perderam, né, as famílias e sofrem de transtorno mental, certo? Mas na realidade, muitas vezes, nós temos pacientes que têm familiares no município e esses familiares não têm condições, né, de cuidar desse paciente, certo? Então, ele é um paciente da residência terapêutica. Como é a residência terapêutica? Como o próprio nome diz, é uma residência, é uma casa como a nossa, tá? Onde existe os afazeres domésticos, né? Os afazeres de limpeza de casa, comida, tá? E organização do paciente. E essa residência são acompanhados pelo CAPS, tá? Então, os profissionais do CAPS prestam assistência à residência terapêutica, tá? Aos pacientes da residência. E esses pacientes da residência frequentam o CAPS, os que podem frequentar, tá? Frequentam o CAPS, fazendo oficinas, passando o dia lá, tá? Quando eu digo os que podem frequentar, é porque alguns, né, têm algum problema de locomoção, né, não conseguem andar, e daí tem alguma deficiência, e daí os profissionais do CAPS vêm assistir esse paciente lá na residência, tudo bem? Então, toda residência terapêutica, ela está ligada ao CAPS, com relação à sua assistência, tá? Dentro de cada residência, tem que existir um cuidador, ou alguns cuidadores, tá? Esses cuidadores, eles que vão organizar o serviço de casa, tá? Ter um controle com relação aos pacientes, dar medicação na hora certa, organizar com relação às tarefas domésticas para os que podem fazer, organizar os horários da refeição, a questão de higiene, ou seja, vão cuidar mesmo de tudo o que é desse paciente. E ele tem o direito de ir e vir, né? Ele tem o direito de sair de dentro de casa, né? De dentro da residência, mas o cuidador tem que ter uma noção para onde ele vai, tá? Então, ele vai muitas vezes para o CAP sozinho e volta para o CAP sozinho, tá? Ele senta numa praça, ok? Por isso que essa residência tem que ser no centro da cidade, tá? Na zona, no espaço urbano, tá? Outra coisa, pessoal, existe 2 tipos de residência. Nós temos a residência tipo 1, que ela acolhe até 8 pacientes, e nós temos a residência tipo 2, que ela acolhe até 10 pacientes, tá? Logicamente, nós temos residências com mais de 10 pacientes, tá? Como, por exemplo, a nossa residência aí do ICO, tá? Ele tem 11 pacientes, ok? Então, vamos acompanhar os slides. Então, residência terapêutica, né? Os serviços de residências terapêuticas são casas localizadas no espaço urbano, constituída para responder às necessidades de moradia de pacientes portadores de transtornos mentais graves, egressos de hospitais psiquiátricos ou não. Tá? Então, lá nós vamos ter pacientes que vieram de hospitais psiquiátricos e vamos ter pacientes que nunca foram para hospitais psiquiátricos, tá? Embora as residências terapêuticas se configurem como equipamentos da saúde, estas casas, implantadas nas cidades, devem ser capazes, em primeiro lugar, de garantir o direito à moradia das pessoas egressas de hospitais psiquiátricos e de auxiliar o morador em seu processo, às vezes difícil, de reintegração na comunidade. Tá? Então, vocês vejam que, por ser ligado também ao CAPS, a residência terapêutica ela também faz esse papel aí de ressocialização. Tá? O direito de morar e de circular nos espaços da cidade e da comunidade são, de fato, os mais fundamentais direitos que se constituem com a implantação nos municípios de serviços residenciais terapêuticos. Sendo residências, cada casa deve ser considerada como única, devendo respeitar as necessidades, gostos, hábitos e dinâmicas de seus moradores,
tá? Então, como eu falei para vocês, os pacientes, né, que conseguem deambular, eles andam nos espaços das cidades. Logicamente, o cuidador vai ter, né, essa noção de para onde ele vai, certo? Para que a gente saiba que ele vai voltar. E daí, pessoal, essa questão, né, do cuidador também ter a organização dentro da própria residência, tá? Com relação a fazeres domésticos, né? O que é que o paciente pode estar manipulando, né? Se o paciente tem condições de estar manipulando facas, se não é um perigo para ele, para os outros, tá certo? E também nós temos que ver alguns CAPs, eles recebem, algumas residências, eles recebem também serviços terceirizados. Como, por exemplo, tem residência que ela não faz a própria comida dos pacientes, tá? Então, essa alimentação, ela vem terceirizada, tá? Vem de algum canto. E isso é uma contrapartida do município, tá? O município que prefere, né, não investir na alimentação ser feita lá, mas a alimentação ser terceirizada, ok? Uma residência deve acolher no máximo 8 moradores, né, que é a tipo 1 que eu falei para vocês, e nós temos atualmente a tipo 2 também, que acolhe 10 moradores. Tá? Um cuidador é designado para apoiar os moradores nas tarefas, dilemas e conflitos cotidianos do morar, do coabitar e do circular na cidade em busca da autonomia do usuário. Tá? Então, esse cuidador, pessoal, pode ser um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, né? Também por causa das questões dos medicamentos, tá? Pode ser alguém habilitado para trabalhar com esses pacientes com transtorno mental, certo? Cada residência deve estar referenciada a um CAPS e operar junto à rede de atenção à saúde mental dentro da lógica do território. Como eu já falei para vocês, a residência tem que estar ligada ao CAPS, para que os pacientes possam ir lá, né, fazer o tratamento e o CAPS possa acompanhar esses pacientes no seu tratamento, ok?